Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo, você que faz parte aqui do nosso canal, tem feito com a gente essa experiência aqui, né, cotidiana, com a Palavra de Deus, esse sustento para a nossa vida. Bem, a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Amós, ela é uma palavra forte, profética da palavra de Deus, porque Deus vai revelar muitos crimes que os homens estão cometendo, como crimes de pai e filho se deitando com a mesma mulher, se deitando junto ao altar, usando roupas que foram entregues consagradas a outros deuses, profanando o nome de Deus, pisando na poeira do chão e também impedindo o progresso dos pobres. Deus vai revelar muitos pecados, mas ainda assim ele vai dizer que ele está irado com esses pecados, que ele não se agrada com esses pecados, mas que ele não vai retirar a palavra desse povo. Ele vai sim pesar a mão, mas não vai tirar a sua palavra. O que isso significa? Significa que quando nós estamos em pecado, aquilo que sofremos é consequência das nossas atitudes, em primeiro lugar. Porque, por exemplo, se eu, traí a minha esposa, e eu traí a minha esposa, isso é um pecado que eu cometi. E aí, pela traição da minha esposa, ela não aceita e me bota para fora de casa. Isso manifesta e significa que não foi Deus que está me castigando, mas é uma consequência do pecado que eu cometi. Também, isso tem o primeiro lado, que o pecado ele sempre tem consequências, e às vezes eu vou experimentar as consequências daquilo que eu cometi. Primeiro ponto. O segundo ponto é também a gente entender que quando eu peco, Deus não me abandona, mas sou eu que me privo da graça como consequência. Porque está dizendo aqui o texto que Deus não retira a sua palavra. Deus não retira o seu favor e o seu amor. Mas quando eu estou em pecado, eu fico privado da graça de Deus. Porque o pecado ele me priva de acesso à graça. Por quê? Quem é o doador de todas as graças? É o Espírito Santo. Quando eu peco, eu me desvinculo do Espírito Santo. Então eu perco o acesso à graça de Deus, a graça santificante, a graça que me faz crescer. Então quando eu escolho o pecado, eu estou negando a Deus. Negando a Deus, eu perco acesso, a capacidade de usar, a capacidade de usufruir dos dons do Espírito Santo. Então essa é o ensinamento da primeira leitura. Por isso que a gente tem que lutar contra o pecado, para a gente sempre estar disponível para a graça do Espírito Santo. Aí o Salmo vai dizer, entendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Então, ou seja, aqui a gente está vendo vós que esqueceis o Senhor Deus. Então, esquecer é um movimento pessoal. Eu esqueci a Deus e aí, então, estou privado de uma graça. Não é Deus que está esquecendo de mim. Não é Deus que está me privando. Mas eu esqueci e me privo da graça de Deus. Então, a gente se acostuma e é muito mais fácil colocar a culpa no outro, transferir para Deus e dizer que Deus está me castigando, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas, na verdade, a minha escolha pelo pecado me faz manifestar que eu não quero a Deus. Esqueci de Deus. Então, por isso tem as consequências. O Evangelho vai falar para nós sobre a dificuldade, né? Que falar é sempre mais fácil e fazer o que eu quero é sempre mais fácil. Porque falar, o papel, as palavras, elas aceitam qualquer coisa. Se eu disser assim, não, eu vou lá te ajudar, eu posso não ir. Falar é fácil. Eu posso dizer, eu vou fazer isso por você e não fazer. Porque falar é sempre fácil. Mas o que eu estou fazendo? Porque a primeira leitura Deus está dizendo isso. O homem está dizendo, eu vou te seguir para onde você for. E Jesus está dizendo, olha, eu não tenho... As raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça. Então, assim, me seguir não é fácil. Quando aquele homem está dizendo que vai te seguir, que vai seguir Jesus, ele está dizendo, não, é simples, eu vou te seguir. Porque a palavra é sempre fácil. Mas a realidade não é tão fácil. Então Jesus está dizendo, você quer me seguir? Mas a realidade é essa. A realidade não é tão fácil quanto parece. Então me seguir é não ter segurança, é não ter casa, é não ter nada de concreto, é caminhar na fé, é no abandono, é no abandonar-se e no deixar-se conduzir.
E o outro homem que está dizendo, deixa pelo menos eu enterrar meus pais. Ou seja, ele queria fazer aquilo que era até lícito. Porque às vezes a gente pensa que o pecado, ou que a negligência, ou que as desculpas para não fazer a vontade de Deus são somente coisas pecaminosas e pesadas. Não, quero enterrar meus pais. Mas naquele momento, enterrar os pais está representando um desejo de fazer a própria vontade. E aí Jesus está dizendo para ele que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, não é a sua vontade, não é do jeito que você quer. Porque muitas vezes a gente quer seguir a Jesus, quer fazer a vontade de Deus, mas quer fazer a nossa maneira. Quer fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que me agrada. E Jesus está dizendo, olha, que os mortos enterrem os seus mortos. Não é da sua maneira. O caminho não é como você quer. Não é você que toma essa decisão. Não é você que tem poder ou autoridade sobre isso. Então, o Senhor está mexendo e mudando essas realidades aqui na vida desses homens do Evangelho. Então, a gente precisa entender que, primeiro, a caminhada com Deus não é fácil. E segundo, ela não pode ser segundo as minhas vontades, os meus preceitos e o meu querer. Porque eu devo estar aberto, desejoso e sedento de fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.